Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui querendo trazer um pouquinho uma forma de você montar a sua carteira de investimentos, uma forma aí que a gente entende ser vencedora. Então a gente quer trazer um pouquinho para vocês neste vídeo rápido. Existem diversos approaches, diversas formas para você montar ou construir a sua carteira de investimentos, seja este método aqui que você pega 80, diminui sua idade, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, igual a parcela que deveria estar em renda variável, o resto em renda fixa, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos, 80 menos 20 igual a 60, então 60% da carteira da pessoa deveria estar em renda variável e os 40 restante em renda fixa, ou até hoje é muito comum você responder questionários de suitability que buscam mensurar a sua tolerância de risco e aí, por fim, recomendar uma alocação de recursos em diversas classes de ativos, ou até método do Robert Licello, que é muito interessante por sinal, se você quiser estudar um pouco, é um método de dividir o seu portfólio em renda variável com renda fixa e conforme a renda variável sobe, você vende um pouco do seu patrimônio e compra mais renda fixa, e o oposto também é verdade, quando o mercado de renda variável cai, você vende renda fixa e compra renda variável. É interessante também, mas enfim, existem diversas outras formas, mas a forma aí que a gente vai trazer para você agora é a forma que nós entendemos ser a mais vencedora, que pode ser chamada aí da abordagem da reserva de emergência. Então, o que é a tal da reserva de emergência? Reserva de emergência nada mais é que uma parcela do portfólio que deve estar em ativos de baixíssimo risco e com altíssima liquidez para garantir a sua sobrevivência em caso de que algo vá fora do planejado e que você não tenha que liquidar outros tipos de ativos em algum momento desfavorável de forma que possa destruir o valor da sua carteira. Então, para determinar o quanto do nosso portfólio deve ir para a reserva de emergência, devemos pegar o nosso custo de vida mensal ou uma parcela que nos sentimos confortáveis em ter por mês para sobreviver e multiplicar este número pelo número de meses em que nós nos sentiríamos seguros em ter nossa vida garantida, caso, por exemplo, você perca seu emprego ou tenha alguma doença, enfim. Aqui entra um pouco de subjetividade para determinar este valor. Mas como exemplo aí, vamos supor que eu me sinto confortável, ou me sentiria confortável numa emergência de ter um ano garantido com R$ 2.000 por mês, ou seja, de tudo que eu tenho, no mínimo R$ 24.000 deveriam estar em ativos com baixíssimo risco e altíssima liquidez. Aqui a gente traz um pouco uma comparação de como você pode entender o tamanho que deveria ser a sua reserva de emergência. Então, assim, para pessoas mais jovens que são independentes, não tem nenhum, não precisam sustentar ninguém, teoricamente aqui, para essa pessoa, a reserva de emergência pode ser menor, diferentemente de pessoas mais velhas que já têm família, já têm pessoas que dependem deles, então para essas pessoas a reserva de emergência deve ser maior. Para aqueles que têm um trabalho estável e com uma renda previsível, uma parcela de remuneração mais fixa do que variável, para essas pessoas também a reserva de emergência pode ser menor, dado que dificilmente ele terá alguma instabilidade na renda do seu trabalho. Diferentemente daquelas pessoas que trabalham com a parcela de salário bastante variável ou em algum segmento que está em dificuldade, com alguma instabilidade e, consequentemente, tem uma renda menos previsível, para essas pessoas a reserva de emergência deve ser maior. Outro ponto é a questão da saúde para pessoas saudáveis. A reserva de emergência pode ser menor, apesar de que algumas doenças realmente são imprevisíveis, a gente pode ter, de repente, mesmo estando saudável, porém para aquelas pessoas que já têm alguma doença crônica que pode se agravar de alguma forma, é sempre bom ter uma reserva de emergência maior. Para pessoas que possuem seguro de vida, seguro para seu carro, enfim, para outras coisas, a sua reserva de emergência pode ser menor, dado que a própria reserva de emergência pode ser encarada como um seguro. A única diferença é que aqui
você recolhe o prêmio para você mesmo e aplica você mesmo, em vez de recolher para a seguradora e para ela aplicar. E para as pessoas que não têm seguro de vida, não têm seguro de nada, é saudável ter uma reserva de emergência maior, dado que se alguma coisa der errado, você vai ter que usar sua reserva de emergência para sobreviver. Então, falar um pouquinho aqui quais são os tipos de ativos aí recomendados para você constituir a sua reserva de emergência. Então, uma alternativa aí bem boa é o Tesouro Direto, que nada mais é que títulos públicos emitidos pelo governo. Temos diversos títulos que são negociados, mas se você olha o Tesouro Selic, que remunera de forma pós-fixada a taxa Selic, pode ser liquidada a qualquer momento sem nenhum risco de mercado e você vai estar ganhando, teoricamente, aqui o custo de oportunidade do dinheiro e uma alternativa de baixíssimo risco. O risco do governo aí quebrar é baixo e com liquidez imediata. E também um custo de carrego aí baixo, próximo a 0,25% ao ano. Então, essa é uma alternativa interessante para constituir a sua reserva de emergência. Outros ativos são ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, como letras de câmbio, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, CDBs, claro, sempre lembrando que com uma liquidez imediata. Aqui são ativos com um pouco mais de risco que o Tesouro Direto, mas teoricamente pode dar uma rentabilidade um pouco maior e você consegue diversificar também um pouco o seu risco em diversos emissores, o que pode otimizar um pouco aí a relação de risco e retorno. Por fim, também temos os fundos de renda fixa com liquidez imediata, conhecidos também como fundos DI, que buscam replicar o CDI. Aqui temos que nos atentar muito para as taxas de administração cobradas aí. Depois de constituído a sua reserva de emergência, o segundo passo aí então é a inclusão de ativos com risco, de forma a buscar ter uma rentabilidade maior do que o custo de oportunidade do dinheiro, que é o CDI. Então, só importante relembrarmos aqui que quanto maior o risco dos investimentos, maior o retorno esperado, e é importante frisar este esperado, porque retorno esperado não quer dizer que ele vai realmente acontecer, porque existe um risco de não acontecer. Então é por isso que temos que ter em mente que o pior pode acontecer e muitas vezes o pior acontece de forma momentânea, por isso que a gente advoga que se você tem a sua reserva de emergência garantida, em caso de volatilidade do mercado que vai contra você, você não precisa liquidar nenhum investimento, supondo que os fundamentos ainda seguem bons, mas o preço atual está contra você, você pode aguardar e manter a sua estratégia, dado que você tem o seu sono garantido, dado que a sua reserva de emergência já foi constituída. Por isso é que quando incluímos ativos com risco, sempre dizemos que o horizonte de investimento deve ser de longo prazo e entendemos algo no mínimo como 5 anos, porque no curto prazo muitas vezes a emoção toma conta dos mercados, mas no longo prazo a tendência é que o fundamento prevaleça. Existe uma frase muito legal de Benjamin Graham, um dos mentores de Warren Buffett, que diz o seguinte: a curto prazo o mercado é uma máquina de votação, mas a longo prazo o mercado é uma balança. Então, o que ele está dizendo é que normalmente no curto prazo os preços podem ser muito irracionais, o que abre oportunidades, mas no longo prazo o mercado tende a ser uma balança onde vai pesar naturalmente os fundamentos. Aqui ele está sendo mais específico para ações, e falando de ações, a gente tem alguns dados aqui da correlação entre o lucro das empresas com a cotação, e a gente vê que essa correlação é bem alta. Os dados estão bem desatualizados, mas se você quiser calcular a correlação dos ativos em períodos mais recentes, pode ter certeza que essa relação se mantém no longo prazo. Quando investimos em ações, quem manda é o lucro líquido. E outro ponto importante, quando estamos analisando a inclusão de ativos com risco, é a abordagem da gestão do nosso portfólio. Podemos fazer investimentos passivos, os quais são alternativas de baixo custo, ou deveriam ser, que buscam replicar índices de mercado. Por exemplo,
Eu comprar um Tesouro Selic que me paga Selic é um investimento passivo. Eu comprar um fundo que replica exatamente a composição do índice Bovespa, que é o índice mais utilizado da Bolsa Brasileira, é uma alternativa de investimento passiva. E a outra abordagem é a abordagem de investimentos ativos, que podem ser terceirizados ou próprios. Terceirizados é quando você paga para alguém, um gestor normalmente, para ele escolher os ativos na sua carteira, os quais diferem-se do mercado, buscando ter um retorno maior. Aqui o exemplo é quando você compra, vamos supor, um fundo de ações, que ele te cobra uma taxa de administração de 2% e uma taxa de performance de 20%, com um benchmark ou uma referência do Ibovespa, ou seja, se o Ibovespa num determinado ano rendeu 10% e este fundo rendeu 20%, desses 10% adicionais ele vai cobrar 20% por ter te entregado um retorno maior. E próprio é quando você mesmo gasta seu tempo, sua energia para analisar os ativos que irá incluir na sua carteira, buscando ter um retorno maior do que o mercado. Aqui não tem certo ou errado, as alternativas também não são excludentes, mas o que a gente tem de ver muitas vezes, uma história que a gente já viu acontecer muitas vezes, é o pessoal que está começando a ser muito agressivo, buscando investir de forma ativa, seja por otimismo, seja por excesso de confiança e baixo estudo, e acaba algumas vezes tendo experiências negativas com o mercado, perdendo dinheiro e, naturalmente, culpando o próprio mercado por não entender, e aí então nunca mais investe, pois cria-se um trauma. Aqui entendemos que a forma mais saudável de começar é começar os seus investimentos em ativos de risco, em veículos passivos, de forma que você comece a aprender mais sobre o mercado. Estes veículos replicam os benchmarks ou as médias de retorno de cada mercado, seja CDI ou Selic para renda fixa, Bovespa para mercado de ações, e naturalmente tem uma carteira mais diversificada, o que isso também ajuda a diluir o risco. Então sempre recomendamos para aqueles que estão começando, começar com uma gestão passiva e com uma pequena parcela do seu portfólio, começar a analisar empresas de forma individual ou analisar casas de gestão nas quais acredita-se que eles tenham a habilidade de entregar um retorno aí acima da média de forma consistente, mas fazer isso com muita calma e sempre buscando aprimorar o seu conhecimento sobre isso. Mas o grande inimigo sempre de terceirizar para fundos são as taxas, que algumas vezes parece pouco, mas se a gente olha no tempo, podem ficar com uma parcela muito grande do retorno. Que a gente está trazendo um exercício, uma reportagem, na qual está na descrição aqui do vídeo, se você quiser olhar com mais detalhe, na qual simula qual seria a parcela do retorno, empresa de Warren Buffett, no caso, se ela fosse um fundo de investimentos que cobrasse 2% de taxa de administração e 20% de performance acima do S&P 500. Então a gente vê que em 1965, 5,8% do retorno representavam taxas. E se a gente capitaliza isso até 2017, praticamente 90% do retorno acabariam virando taxas. A reportagem está na descrição aqui, é bem interessante. Este é o grande desafio da gestão ativa. Quando você está pagando um gestor, ele precisa retornar de forma consistente mais que o mercado, e boa parte desse retorno aí acaba virando taxa de administração ou taxa de performance. Então qual que é a conclusão aqui que a gente quer passar para vocês? Primeiro de tudo, monte sua reserva de emergência, tenha essa parcela aí do seu portfólio que garante a sua tranquilidade, a sua noite de sono tranquila, porque pode ter certeza que o mercado de risco é muito volátil e você não pode depender desse dinheiro para fazer as coisas importantes da sua vida no dia a dia. Quando for incluir ativos de risco, dê preferência para começar com uma gestão passiva, dado que estes veículos normalmente têm um custo muito menor e você tem uma exposição aí a diversos ativos de forma diversificada, o que ajuda a diluir o risco do seu portfólio.
O último ponto é otimizar a relação de risco e retorno para que você consiga atingir os objetivos que você traçou no seu mapa da liberdade financeira. Se não sabe do que eu estou falando, tem outro vídeo aí, outro artigo, fala sobre como construir o seu mapa da liberdade financeira, que nada mais é para onde você precisa chegar para ser livre, não depender mais do dinheiro, ter um patrimônio que pague as suas contas. E o que a gente quer dizer com otimizar é ver se você precisa tomar mais risco para buscar ter uma rentabilidade maior ou menos, de forma a manter já uma posição que permitirá você atingir os seus objetivos. Montar o seu portfólio é algo muito pessoal, muito subjetivo, é resultado de reflexão sobre onde você quer chegar e o quanto está disposto a se dedicar para fazer isso. Pessoal, era isso. Obrigado pela atenção. Ficamos abertos aí para qualquer feedback de melhora e também quais assuntos vocês têm interesse em aprender. Abração e até a próxima.